Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre hipérbole. Então vamos começar com uma definição. A hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja diferença das distâncias em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante. Agora a gente pode começar a trabalhar no desenho da hipérbole. Considere esse ponto F1 e esse ponto F2, tais que a distância entre F1 e F2 é igual a 2 vezes C. C que é um número positivo. Agora, considere um número A maior do que zero e menor do que C. Eu vou desenhar um ponto P aqui para facilitar o nosso trabalho com a hipérbole. E olha só que interessante. Esta é a distância entre o ponto F1 e P. E esta é a distância entre o ponto F2 e P. A definição de hipérbole diz que se P pertence à hipérbole, então o módulo de distância entre P e F1 menos distância entre P e F2 é constante e igual a 2 vezes A. Geometricamente fica assim, você tem uma curva que passa por aqui, essa curva contém todos os pontos que satisfazem a definição de hipérbole, e uma curva exatamente igual, porém do outro lado, também contém os pontos que estão aqui à esquerda e que satisfazem a definição de hipérbole. Agora que você já entendeu a definição, nós podemos partir para a equação reduzida da hipérbole. Então eu vou desenhar um par de eixos ortogonais. Aqui a gente tem o eixo x, este é o eixo y, e vou colocar os focos da hipérbole sobre o eixo x. Aqui a gente tem F1 e aqui a gente tem F2. Como que é a cara da hipérbole? É isso desse lado, e do lado de cá a gente tem essa curva. Este ponto onde a hipérbole cruza o eixo x do lado negativo do eixo eu vou chamar de A1, e este ponto onde ela cruza o eixo x do lado positivo eu vou chamar de A2. Aqui nós temos duas assíntotas da hipérbole, uma assíntota e aqui a outra assíntota. Essa distância entre a origem e o ponto A2 eu vou chamar de A. Vou subir uma reta partindo de A2 e onde cruzar a assíntota eu determino um segmento de comprimento igual a B, e traçando esta linha horizontal eu tenho B2, e aqui embaixo eu tenho um ponto simétrico de medida B1. Esta medida é C e me permite escrever que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Olhando para essa figura, eu já consigo escrever os elementos da hipérbole. A gente tem F1 e F2 como os focos da hipérbole. Temos também 2C como distância focal, que é a distância entre os focos, a distância focal. Temos o segmento A1, A2, que recebe o nome de eixo transverso, enquanto B1, B2 é o segmento chamado de eixo conjugado. O é o centro da hipérbole, A1 e A2 são os vértices, F1, F2 é o que nós chamamos de segmento focal. Por fim, R e S são as assíntotas. Pronto. Estes são os elementos da hipérbole. Agora que eu já conheço os elementos, posso continuar com a equação reduzida. Então, eu vou começar a desenhar alguns pontos. Esse ponto é o ponto P de coordenada xy, é um ponto genérico. Eu vou dizer que as coordenadas de F1 são menos C e 0, enquanto as coordenadas de F2 são C e 0. Isso significa que a distância entre P e F1 é igual a raiz de x menos C ao quadrado mais y ao quadrado. E a distância entre P e F2 é raiz de x menos C
ao quadrado mais y ao quadrado. Pela definição, o módulo dessa diferença é igual a 2 vezes a. Se você lembrar que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado e desenvolver esta expressão, você vai encontrar x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Esta é a equação da hipérbole, mas essa equação vale quando os focos da hipérbole pertencem ao eixo x. Se você tiver uma situação em que aqui você tem o eixo x, aqui você tem o eixo y, e os focos da hipérbole se encontram sobre o eixo y. Aqui você tem f1 e aqui f2. A hipérbole terá essa cara, aqui, aqui e assim. Da mesma forma, tem as assíntotas, que eu estou desenhando, e agora você tem menos x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. No caso em que os focos se encontram no eixo y, a equação da hipérbole é essa. Antes de terminar a aula, nós temos algumas observações sobre a hipérbole. A primeira diz respeito à seguinte equação: x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Observe que nesta equação todos os expoentes são pares. Então, nós podemos concluir que a hipérbole é simétrica em relação aos eixos coordenados. Portanto, para esboçar o gráfico da hipérbole, podemos nos restringir ao primeiro quadrante. E fica assim, y igual a b sobre a, que multiplica raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado com x maior ou igual a a. Desenhando este braço da hipérbole, é só rebater nos outros quadrantes. A outra observação diz que para todo ponto P de coordenadas x, y pertencente à hipérbole, vale que x ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1 mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, e isto é maior ou igual a 1. Portanto, x é maior ou igual a a, ou x é menor ou igual a menos a. Qual é a interpretação geométrica disso? A gente tem aqui o plano cartesiano, aqui a gente tem o ponto menos a e aqui o ponto A. E quando diz que x é maior ou igual a ou x é menor ou igual a menos a, significa que existe uma região entre menos a e a na qual a hipérbole não cruza o eixo x. De fato, a hipérbole tem essa cara, que eu estou desenhando aqui para vocês. E nesta região, a hipérbole não cruza o eixo x. A terceira observação diz respeito às assíntotas. Eu vou desenhar essas assíntotas aqui para vocês. Aqui a gente tem uma assíntota e aqui a gente tem outra assíntota. Quando f1 e f2 pertencem ao eixo OX, a assíntota R, que seria esta curva, tem a equação dada por y igual a b sobre a vezes x, enquanto a assíntota S, que é essa assíntota aqui, tem a equação dada por y igual a menos b sobre a vezes x. Por outro lado, quando f1 e f2, que são os focos, pertencem ao eixo OY, a assíntota R tem a equação y igual a sobre b, que multiplica x, enquanto a assíntota S tem a equação y igual a menos a sobre b, que multiplica x. Para terminar, a gente tem uma quarta observação. A hipérbole terá os seus focos sobre o eixo cujo representante na equação recebe o sinal positivo. Então, se os dois focos estão no eixo OX, significa que a equação da hipérbole é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se eu sei que os focos estão no eixo OY, a equação é menos x ao quadrado sobre b ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.